Bom dia a todos. Agradeço o convite aqui, Helder, Marisa. Como ele disse, iniciaremos agora a sessão 4, o desafio de um saber fazer milenar. A primeira conferência da manhã terá 45 minutos, a partir de agora. Convidamos ao palco o senhor Fernando Cortés Pizano, da Espanha. Muito obrigado por ter vindo. Fernando Cortés Pizano é graduado em Geografia e História da Arte, pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em Conservação e Restauro de Vitrais pela Academia de Antuérpia, na Bélgica. Desde 1994, atua em projetos nacionais e internacionais, ministrou diversos cursos e publicou mais de 50 artigos na área. Realizou vários trabalhos vinculados à conservação e restauro de vitrais históricos para o Serviço de Restauro do Patrimônio Histórico da Junta de Castela e Leão e elaborou o plano diretor da Catedral de Vitória-Gasteiz. Desde 2012, trabalha no Reino Unido, nas catedrais de Lincoln, York e Canterbury. É membro fundador e atual presidente da Arcove, Associação para a Conservação e Restauro de Vitrais da Espanha. Fernando apresentará a conferência Arcove e a importância da associação na defesa de um ofício milenar. Muito obrigado. A mesa é sua. Bom dia e muito obrigado. Eu vou falar espanhol e vou tentar falar devagar para que possa ser traduzido corretamente. É uma honra para mim esse convite para este seminário. Em primeiro lugar, estão me ouvindo bem, certo? Português também? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito sinceramente aos organizadores, à Irmandade da Candelária e ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e, evidentemente, aos patrocinadores da Fundação Gerda Henkel. E também a Helder, por sua amizade e por ter confiado no meu trabalho, no trabalho da Arcove. Meu tema será a importância que tem para mim e para muitas outras pessoas o associacionismo ou as associações na defesa deste patrimônio. Como o Jorge disse, eu comecei a trabalhar nessa área em meados da década de 1990, quando eu fui para a Bélgica estudar conservação e restauração de vitrais. E desde então é a minha profissão que eu adoro. Esta é uma situação, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa era a situação que eu encontrava na Espanha quando viajava, quando eu comecei a trabalhar nisso na década de 1990. A Espanha tem um patrimônio impressionante de vitrais desde o início do século XIII, porém muito mal cuidado, muito pouco valorizado, muito pouco conhecido. Mas temos um patrimônio impressionante. Nós vimos aqui também, não é? Nas apresentações, e não entrava na minha cabeça que um vitral do artista Flamengo do século XVI pudesse estar nesse estado. Infelizmente, continua assim. Não só isso. Na Catedral de Salamanca tem outros vitrais igualmente mal conservadas, como vocês estão vendo. E de lá para cá, desde 94 até hoje, felizmente a situação melhorou muito na Espanha. Há muito o que fazer, mas já melhorou bastante. A de Salamanca não é uma exceção. Havia muitas catedrais e edifícios importantes com vitrais que estavam em situações equivalentes. Por exemplo, essa da Catedral de Segóvia, do século XVI, mestres flamengos e holandeses que foram para a Castela e para a Andaluzia
e no século XVI, e deixaram esse patrimônio espetacular que estava em estado lamentável. Os de Segóvia já estão sendo restaurados, quase todos os vitrais estão concluídos, mas a situação da década de 1990 era assim terrível. E havia muita desunião entre as pessoas que trabalhavam com isso, vitralistas, historiadores, cada um fazia o seu trabalho, mas sem nenhuma coesão. Por isso, eu falo de vamos nos associar, quer dizer, vamos todos remar para o mesmo lado. Ótimo. Eu vejo essa frase aqui: é impossível amar o que não se conhece e defender o que não se ama. Atribuída a Leonardo da Vinci, mas seja como for, tem razão. Vemos a situação do patrimônio de maneira geral. Existe o que eu vejo como um círculo vicioso nessa situação. Conhecer, entender e valorizar as diferentes manifestações da nossa história, cultura ou patrimônio gera um senso de pertencimento, de identidade e, portanto, um desejo e impulso natural de cuidar, conservar e divulgar. A falta de apreciação e conhecimento dos vitrais leva a uma falta de especialistas, tanto de historiadores da arte como de conservadores restauradores. Essa carência implica que a divulgação da arte dos vitrais no grande público é mínima, e isso é importante, o grande público, não especialistas, o que se reflete na sua ausência de museus, exposições, meios de comunicação e publicações de difusão geral. E, portanto, há um desconhecimento geral tanto do público como das administrações públicas e da própria Igreja sobre sua importância, proteção e conservação. Como eu disse, já melhorou muito, mas há situações lamentáveis, como de Salamanca e outra, a Catedral de Ávila, eram muito frequentes, em Sevilha, muitas também. E eu vou começar essa apresentação com o que, para mim, foram as grandes carências do mundo dos vitrais na Espanha, que eu notei quando comecei a trabalhar nessa área. Em primeiro lugar, existia e continua existindo uma grande carência na área da formação e do ofício. Não podemos esquecer da grande importância do ofício nessa profissão. Hoje, na Espanha, existe só um estudo na Escola Superior de Administração e Conservação de Bens Culturais de León. Eles oferecem 2 cursos, um em vitral artístico, 2 anos, e um em pintura sobre vidro, de 1 ano. É só isso que temos na Espanha. Antes, havia outros programas de formação importantes, como o do Centro do Vidro de Barcelona ou da Granja de Santo Ildefonso, em Segóvia. Todos desapareceram. Foram lugares onde eu dei aulas durante muito tempo, que não existem mais. Esses 2 que eu falei são os que hoje existem e temos que lutar para que eles não desapareçam, porque a formação é fundamental, como sabemos. Também é muito importante, assim como no ofício, a formação em conservação e restauração e estudo dos vitrais. Aqui temos outro problema. Tradicionalmente, existiam na Europa, 2 licenciaturas em Antuérpia e em Hertford, que desapareceram. E hoje só temos um mestrado de 2 anos na Universidade de York. Mas a boa notícia é que parece que na Universidade de Colônia, na Alemanha, começaram um curso, se não me engano, já começou no ano passado, que essa é uma notícia muito importante. E depois eu vou contar que a Arcov também está tentando criar um curso de graduação de 4 anos em conservação de vitrais. Estamos bastante avançados nessa área, mas talvez a gente ainda precise de mais 2 anos para que exista. Mas a formação em conservação e restauração é fundamental para evitar os problemas que hoje vemos, que os do ofício, conservação e restauração, todos nós somos necessários, mas são coisas diferentes.
Outra carência tradicionalmente importante é a catalogação, inventário, registro e estudo do patrimônio que temos. Enquanto não estiver catalogado e inventariado, não vamos conhecer o que temos. Há muitas catedrais, além de igrejas e outros edifícios, que ainda não estão inventariadas, importantíssimos, com vitrais medievais ou do século XVI, ainda não sabemos o que existe. Nós, da área, conhecemos, mas não há um estudo sério sobre isso. Outra carência importante, o que aqui no Brasil vocês chamam de IFAM, lá seria o Instituto do Patrimônio Histórico Espanhol, IPCE, ou IPHE, que era o nome antigo, hoje é IPCE. Hoje é o Centro Nacional, é o equivalente ao IFAM, mas em cada comunidade autônoma, e eu acho que aqui é semelhante, há um centro dedicado à conservação do patrimônio. Na Andaluzia, na comunidade de Valência, nas diferentes comunidades autônomas, mais ou menos equivalentes aos estados, existem esses centros. E nenhum deles dedicou uma atenção aos vitrais, não tem um programa de formação e nem sequer um departamento dentro do centro de retábulos de madeira, pintura sobre madeira, documento gráfico, cerâmica, etc. Isso existe, mas de vitrais não. Tentamos há anos, mas parece que ainda não conseguimos chamar a atenção deles sobre sua importância. Eles têm que prestar mais atenção aos vitrais. Essa é uma questão. Que esses departamentos de conservação e restauração prestem mais atenção aos vitrais. E outra coisa é a formação dos responsáveis pela gestão, supervisão e divulgação do nosso patrimônio em vitrais. Os arquitetos, em primeiro lugar, e as pessoas que redigem os laudos de restauração, as pessoas que são responsáveis pela supervisão do que está nos edifícios. O conservador, restaurador, ou o vidreiro é aquele que faz a obra, não é que executa. E são pessoas que não costumam ter uma formação. Todos esses pontos são necessários. Outra questão é a proteção legal dos vitrais. Dizem, sim, estão protegidos porque o edifício está tombado ou está protegido, mas isso não significa que todo o seu mobiliário, todo o seu conteúdo é protegido. Aí não é especificado o que está nas janelas. Precisamos de uma proteção muito mais real do patrimônio imóvel que está ali dentro. Incentivo a cursos, seminários, reuniões e fóruns de debate sobre vitrais. Melhoramos muito nos últimos anos. Eu dei vários cursos nos últimos 20 anos e outras pessoas também têm trabalhado nesse sentido. Mas desde a criação da Arcover, nós melhoramos muito com a criação, estimular, na verdade, esse tipo de encontros. Essa situação aqui, por exemplo, é fantástica. E eu gostaria que em Madrid e em Barcelona nós pudéssemos reunir tanta gente interessada nos vitrais. Eu parabenizo todos vocês por sua presença aqui e por terem aguentado os 3 dias. Muito bem. É preciso ter muito mais cursos. A mesma coisa com as publicações. Desde da década de 1990, eu tenho notado um aumento muito grande no número de publicações online ou então em papel mesmo, e isso ajudou bastante a divulgar essa arte. Inspeções ou fiscalizações periódicas. Uma coisa é formar especialistas, fazer inventário, mas os vitrais são um patrimônio que está um pouco longe da vista. Então, é preciso estudar esses vitrais periodicamente e fazer sua manutenção. Não só estudar, são pequenas operações de manutenção. E o problema, claro, muitas vezes é o acesso a esses vitrais. E isso não é impossível.
Uma outra questão importante, na minha opinião, são os projetos de restauro de vidreiras que costumam ser... tem muitas carências, na verdade. E eu percebi, quando tem uma licitação pública, ao longo dos últimos 20 anos, você não sabe de quem é esse projeto. Muitas vezes as pessoas falam que vamos precisar limpar os vitrais desse jeito, daquele. E eu penso, isso aqui não foi redigido por um especialista em vitrais. Então, essas pessoas que acabam elaborando esses documentos, que são arquitetos, restauradores de outras disciplinas, que eles precisam saber do que estão falando. E também uma tarefa de supervisão. Isso para mim é muito importante. Precisamos aproximar os vitrais ao grande público. E como fazemos isso? Bom, tudo que já foi visto, com exposições, nos museus, ou, por exemplo, nos prédios com vitrais, realmente materiais em áudio que expliquem o que está aí. Tem muitas formas de introduzir essa arte no grande público. Que os guias turísticos, por exemplo, que estão explicando o que tem na catedral, conheçam os vitrais e falem dos vitrais. Na Espanha, temos alguns museus com vitrais. Eu falei bastante, mas não, temos alguns museus com vitrais. Um dos mais importantes é o de Segovia, com uma coleção espetacular. E, é claro, eu vou fechar essa primeira parte com a importância, a pertinência que tem o associacionismo. Eu já falei que quando comecei nessa profissão, todo mundo estava solto, cada um estava trabalhando sozinho no seu ateliê, tinha um ambiente que não era o melhor, existia muito segredo, não existia colaboração, não existia ajuda. E eu vi como isso melhorou nos últimos anos também. Os colegas vitralistas, restauradores, começamos a colaborar, a nos ajudar. Quando tem um projeto importante, você liga para o outro e todos nos ajudamos, participamos. Temos muito caminho pela frente, mas realmente houve grandes avanços. E essa frase tão famosa, a união faz a força, para mim é realmente a base do que é Arcov, que nasceu em 2018, durante um curso organizado em Nájera, La Rioja, e que foi um sucesso, foi um grande sucesso, todo mundo estava com muito entusiasmo, e eu vi que era o momento de lançar essa ideia. Agora é o momento, temos o público, temos a motivação, então vamos para frente, vamos propor isso. E foi proposta a criação de uma associação. 2 meses depois houve uma reunião em Madrid e começamos aí a nomear as pessoas, o tesoureiro, o diretor, e foi registrada a associação no ministério. Tudo correu muito bem e no início éramos 20 sócios, mais ou menos, 20 membros. E ao longo dos anos já aumentou esse número e somos 105 pessoas. Realmente avançamos muito. Temos muitas pessoas apoiando essa causa. E antecedentes de Arcov. Arcov não nasceu no vácuo. Realmente olhamos o que estava acontecendo ao nosso redor. Existem outras associações mais antigas, é claro. Temos the Stained Glass Association of America, fundada em 1903. Muito tempo, tem muito tempo já. A British Society of Master Glass Painters, de 1921. Realmente, os norte-americanos valorizam muito essa questão, e os britânicos também. 1921, para mim, são referências desse trabalho que funciona há muito tempo. Também temos o Corpus Vitrearum, que não é uma associação, mas é uma organização internacional muito importante, que também é uma referência internacional no estudo dos vitrais e também na questão da conservação. O American Glass Guild, também mais recente, de 2006, e CLAF,
fundado em 2017, se eu não me engano. E parabéns, Andrea, porque realmente vocês abriram vários caminhos na América Latina e nós olhamos muito para vocês. Vocês são uma referência também para a gente. Bom, eu posso ter esquecido alguma associação importante, já peço desculpas. Talvez, não sei, na Hungria. Mas, enfim, eu vou explicar o que é a Arcov. É uma associação sem fins lucrativos, o que é importante, que inclui todas as pessoas dedicadas ou apaixonadas pelos vitrais, da parte da conservação, restauro, estudo, criação de vitrais, sejam eles profissionais, alunos ou simplesmente pessoas que gostam dos vitrais. Em Arcov, queremos que todo mundo acabe remando na mesma direção. Então, não precisam ser profissionais com títulos, com diplomas. Queremos que a Arcov seja um espaço de diálogo, de apoio e colaboração profissional, de aprendizagem, de intercâmbio e de divulgação de ideias e conhecimentos, sempre com tolerância e respeito, o que é muito importante para mim. Temos vários objetivos, entre os quais podemos destacar criar mais conscientização sobre o patrimônio que existe na Espanha, promover o inventário, estudo e divulgação desse patrimônio, melhorar a sua proteção e, para mim, é muito importante conseguir estudos superiores de graduação nesse segmento de vitrais. Alguns dados sobre a associação. Temos 4 categorias de membros: ativos, simpatizantes, institucionais e honorários. Hoje somos 105, como eu já falei, dentre os quais eu já falei que temos vidreiros, historiadores, químicos, conservadores, restauradores, arquitetos e temos 2 sócios institucionais. Isso é o geral da associação. E, para mim, isso aqui me faz sentir muito orgulho. Em Arcov, temos pessoas apoiando a causa que não moram na Espanha, nem sequer são da Espanha. Temos uma menina que mora na Califórnia, 3 no México, uma pessoa na Venezuela, 3 pessoas na Argentina. Na Espanha, é claro, a maioria. Mas temos sócios em outros países, nos Países Baixos, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, pessoas que simplesmente, e eu realmente sinto muita gratidão, eles apoiam a causa da associação. Na Espanha, aqui fica a maioria desses sócios e aqui vemos a distribuição deles no território da Espanha e como vocês podem ver na Catalunha e em León, que tem várias bolinhas. Barcelona, que fica na Catalunha, tem a maioria. Andaluzia também tem vários. E é muito importante para mim apresentar quem é que faz parte da diretoria de Arcov. Eu sou presidente, depois temos Guzmán, vice-presidente, Paloma, secretária, Ana, que é a tesoureira, e temos a Maya, suplente, Javier, mesma coisa, Silvia, suplente, que já foi a presidente, e Moni de Castro também. E temos reuniões uma vez ao mês e meio, para falar sobre todas as questões importantes para a associação. E temos também 6 grupos de trabalho atualmente, o que é muito importante, porque cada um na diretoria precisa ter realmente um segmento assim para atuar. Tem alguns que trabalham na comissão de inventário e catalogação, relações públicas também, eventos, formação e graduação. E também temos a revista, que é um grupo de trabalho independente. E daqui a pouquinho eu vou explicar sobre isso. Comissão de divulgação sou eu. Eu sou uma jovem nessa foto, é claro. Não tinha cabelos brancos na época. Mas, basicamente, somos responsáveis nessa comissão de divulgar tudo que está acontecendo, as questões mais importantes na associação e no mundo das vitrais, não somente na Espanha, porque foi divulgado esse evento, por exemplo, esse seminário. Cada vez que
é publicado algum artigo, existe alguma conferência acontecendo, isso é divulgado nas plataformas. E não importa, divulgamos em todos os idiomas. Se for interessante no âmbito dos vitrais, nós compartilhamos. E aqui no quesito de divulgação também temos o nosso site web, é claro, se alguém tem interesse, tem um QR Code no final para vocês escanearem, mas não é muito difícil, é arcov.org. E também temos várias redes sociais, já não funcionamos no Twitter, por motivos que não vou citar aqui, mas temos Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Academia Edu também. Então, vocês podem seguir a associação nessas redes sociais. E, bom, Facebook, realmente temos a maior quantidade de seguidores, 4.300 quase seguidores, que é uma coisa linda. Tantas pessoas apoiando essa causa, a mesma coisa no Instagram. E, bom, realmente temos publicações de todo tipo. LinkedIn é um pouquinho mais específico, é mais sobre trabalhos, mas também estamos tentando divulgar algumas questões, projetos. Academia Edu, não sei se vocês conhecem, é considerada uma rede social. E é lá que estamos postando todo o conteúdo da nossa revista. Temos uma revista que já tem 11 números publicados, é acessível de graça, através de Academia Edu. E temos 29 artigos. 29 artigos publicados no total e tudo é grátis, tudo é de graça, o acesso é de graça. Para mim, isso era muito importante, que as coisas fossem acessíveis, se não de graça, que fosse um preço baixo, popular, para realmente aumentar essa divulgação. Então, tudo que fazemos é com esse intuito. E aqui temos o canal de YouTube, que eu continuo sendo responsável. Já publicamos diversas entrevistas, eu acho que 42 vídeos de entrevistas. A maioria são entrevistas, nem todos. Também conferências, palestras de pessoas importantes na nossa área, dos vitrais. E temos vídeos de 1 hora e meia, são bem longos os vídeos. É tudo de graça, é claro. E vocês podem também escolher a subscrição. E começamos no ano 2018. Então, mais ou menos a partir de 2020, começamos com essas palestras ao vivo no canal do YouTube. Se alguém quiser, inclusive, fazer uma palestra para a Arcov, eu vou ficar feliz. Se puder ser em espanhol, seria ótimo, senão vamos precisar ver a questão da tradução. Tem muitas outras, além das que tem na tela, mas são as que eu mais gostei. E em 2022 foi o ano do vidro, então escolhemos certas palestras especiais com pessoas relevantes na área dos vitrais. Temos 2 argentinas, 2 pessoas da Espanha, também dos Estados Unidos, da África do Sul. E são entrevistas, realmente são entrevistas muito interessantes. Também temos a comissão de eventos, a encarregada é Moni. E o tema principal é isso aqui, são os encontros de Arcov. Começamos há 2 anos atrás em León, o primeiro encontro do Arte do Vitral. O segundo foi ano passado em Segovia e esse ano, em outubro, vai acontecer em Sevilha. Então, é um momento de encontrar sócios e também pessoas que queiram apoiar a associação e pensar que, a partir da pandemia, os encontros físicos presenciais
ficaram um pouco mais limitados. Então, a Assembleia Geral de Arcov aconteceu online, muitos encontros são online, mas nós realmente queríamos ter também eventos presenciais para conversar sobre vitrais, ter conferências, mas, sobretudo, para que fosse um momento de encontro. Temos também a Comissão de Formação e Graduação. Eu sempre quis separar esses dois conceitos. Guzmán é o responsável, que foi restaurador de vitrais na Catedral de León. E aqui, até agora, foram organizados 3 cursos, 2 na Escola de Patrimônio de Nájera, e outro vai acontecer agora, a última semana de setembro, em Sevilha, no Instituto de Patrimônio Histórico, o Instituto Andaluciano de Patrimônio Histórico. Bom, vocês não precisam ler isso aqui, é muita coisa, mas os estudos de graduação, para mim, são uma prioridade até realmente atingir esse patamar de ter estudos de graduação em conservação e restauração de vitrais. Para mim, é realmente um objetivo de vida. E foi difícil, mas conseguimos o apoio das maiores instituições de patrimônio da Espanha. Escolas de conservação, instituições diferentes, é uma lista muito grande. E estamos nessa fase de ter uma reunião, agora em Madrid, com o Ministério, para avançar. É burocrático e com a burocracia precisamos ser pacientes. Mas esperemos que daqui a 2 anos isso seja uma realidade. Temos também a Comissão de Relações Públicas e Institucionais, o responsável é Javier, e o objetivo é estabelecer contatos com outras organizações, ajudar na parte de criar pontes, construir pontes com outras pessoas. Trabalhamos muito nesse sentido. Realmente nos aproximamos de muitas instituições de vitrais e de patrimônio. Temos aqui uma outra lista, para eu não esquecer ninguém, é claro. E também instituições e associações internacionais, que não são poucas. E aqui eu quero falar com CLAF para ver se a partir de agora podemos manter o contato também, que eu considero que é muito importante. E também tivemos várias iniciativas com programas na rádio e televisão, participação de encontros diversos, com outras organizações também que chamaram a Arcov para participar ou também pediram consultoria, no caso de vitrais em risco. E o fato deles considerarem a Arcov na consultoria para saber qual o caminho a seguir quando um vitral está em risco é muito importante. E, finalmente, temos a Comissão de Inventário e Catalogação. A responsável é a Maia. Estamos começando agora, vou mostrar o que estamos fazendo, mas o primeiro objetivo, o grande objetivo, é inventariar e catalogar os vitrais mais importantes do território espanhol. É realmente uma tarefa enorme, mas precisamos começar. E, bom, antes dessa parte do inventário e catalogação, realmente passamos 3 anos criando um glossário de vitrais, que achamos que era importante as pessoas conhecerem esse vocabulário básico em relação a essa área. E temos no site de Arcov o glossário, organizado alfabeticamente, incluindo todos os termos considerados relevantes na área dos vitrais, que são usados na Espanha. É provável que em outros países da América Latina algumas ferramentas sejam chamadas de um outro jeito, e em algumas partes realmente incluímos essas questões. E no site, eu acho que 1 mês atrás, começamos realmente, formalmente, essa parte do inventário. Temos essa seção com um inventário de vitrais que é participativo. Qualquer um pode ir para uma igreja, um prédio importante e registrar um vitral. Depois,
Nós vamos colocar os dados no site e vamos criar um registro. É um formulário básico. Depois temos outro muito mais complexo, que é a Arcov que tem feito. Desculpe, você queria tirar uma foto? Por enquanto, temos muito poucos dados iniciais, mas estamos começando e assim as pessoas vão vendo, inclusive os parceiros da Arcov vão começar a colocar dados sobre vitrais concretos, é um passo essencial no nosso trabalho. Por fim, temos o grupo de trabalho da revista. Para mim, é outra das grandes realizações da Arcov. Quem cuida disso é a Silvia Canhinhas. Temos vários números publicados, com uma periodicidade semestral, ou seja, 2 vezes por ano, e temos sessões mais ou menos fixas. Temos entrevistas, sempre uma pessoa importante, artigos históricos, artísticos, técnicos, reflexões, passatempos, e eu gostei muito do que a Márcia nos contou na segunda-feira para divulgação. Não chegamos naquele nível, mas temos quebra-cabeças, não é? E outras coisas. Uma coisa assim, uma parte de diversão, relaxada e tal. E também divulgação dos aliados ou dos parceiros que queiram divulgar sua empresa. E temos 11 números já publicados e em PDF. Cada número tem mais de 100 páginas, então são bem volumosas, não é? Vocês podem baixar gratuitamente e temos 32 artigos sobre diferentes assuntos relacionados com os vitrais, já publicados e disponíveis em PDF. Eu acho que é a única revista que existe em espanhol a respeito exclusivamente de vitrais. As entrevistas foram feitas com personalidades que nos pareceram que mereciam reconhecimento, e falta uma que é a que comemorou o 10º número da revista. Nos entrevistamos a nós mesmos, basicamente, não é? Aqui está o site da revista, e na Academia Edu também estão todos os números. Outras ações importantes da Arcov. Para mim, a Carta de Nájera foi uma das grandes realizações da associação. Criamos basicamente este curso. Esse é o curso de 1923, eu acho, no IPCE, uma carta de princípios de intervenções. Assim, no estilo das cartas clássicas de conservação e intervenção de Atenas, de Veneza, Corpus Vitrarium, mas é muito mais longa e dá muito mais detalhes do que as diretivas, as diretrizes do corpus. Claro que consideramos isso, né? Elas são essenciais, essas diretrizes, mas nós achávamos que faltava muita informação, não era tão útil, não mostrava como restaurar, como abordar, não dava um passo além. Mas a nossa se chama Carta de Nájera e eu espero que ela seja útil para o seu trabalho profissional. Eu ainda tenho 10 minutos, então eu não vou falar demais sobre isso. Então, é uma iniciativa da Arcov e a ideia não é ser um manual de restauração, mas é dar umas diretrizes, uma ajuda para as pessoas que queiram se dedicar tanto ao estudo quanto à conservação de vitrais. A Carta de Nájera só fala de vitrais emplumbados.
Mais tarde, daqui a algum tempo, seria necessário criar diretrizes para vitrais com concreto, e é preciso ter pessoas que queiram fazer esse trabalho. Outra coisa importante da Arcov foi a publicação de 2005. É um livro bem grande sobre vitrais históricos, estudo, catalogação e conservação. Aqui nós reunimos os principais especialistas nessa área. Infelizmente, o livro foi publicado com a Universidade de Granada, então ele não é grátis, mas pode ser comprado, pode ser baixado em PDF também. Eu comprei em PDF e fiquei muito decepcionado, porque você não é que receba um PDF, você recebe um link para ler online. Então, se você for comprar em PDF, fique sabendo, né? Você não é que você vai receber um PDF. Mas é uma realização muito importante. E, por fim, outra ação importante da Arcov foi o registro da marca e do logo da associação. Queríamos fazer muito isso, não é porque alguém fosse roubar, não é? Mas é importante dar a seriedade da associação. E no mês passado nós conseguimos, depois de muitos anos, conseguir registrar a marca e o logo da Arcov. E agora, finalmente, eu gostaria de agradecer com toda a sinceridade todos os participantes da diretoria, assim como aos sócios e sócias da Arcov que remaram conosco, fizeram o nosso trabalho avançar. Essas são as pessoas que nos ajudaram, lutaram, alguns saíram, cada um por seus motivos, mas sem essas pessoas não estaríamos onde hoje estamos. Muitíssimo obrigado por sua atenção e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Para as perguntas. Para as perguntas, eu meio que entendo um pouquinho português, mas se vocês falarem devagarinho, eu acho que consigo me virar. Muito obrigado. São de perguntas, foi muito breve, ficou 5 minutos. Tá? Então, passamos para as perguntas e respostas, né? Temos 10 minutos. Se quem vai auxiliar. Ele pediu para falar devagar, né? Despacito. Ele entende português. Despacito. Ela pediu ali que ela... Bom dia, parabéns pela apresentação. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito interessante. Obrigado. Eu gostaria apenas se você pudesse comentar um pouco sobre as interações entre a Arcov e as outras instituições, tanto as internacionais quanto as instituições estatais de Espanha, a parte de patrimônio. Comentar um pouco sobre a relação entre a Arcov e outras associações. Então, comentar sobre a relação entre a Arcov e as outras associações e instituições? Tal espanhola. Sim. É um tema bastante amplo, porque... É um tema muito vasto, porque tivemos contato com muitas organizações. Alguns contatos fluíram melhor, outros menos bem. Mas, basicamente, eu acho que agora, depois de 8 anos, a Arcov já é levada em conta pelo Grupo Espanhol do Patrimônio, pela ACRE, que é a Associação de Restauradores da Espanha,
e todos têm que ser, todos os nossos conservadores têm que ter o registro da ACRE, e sempre houve esse problema na Espanha, eu acho que é a mesma coisa, é que quem não tinha diploma de conservação e restauração em qualquer suporte eram considerados como intrusos no mundo dos vitrais. Mas agora não. Agora nós temos o apoio completo da ACRE, e a presidenta deles é sócia da Arcov, ela participa. Isso na Espanha. Eu acho que GIC e a ACRE são duas instituições importantes com quem estamos colaborando cada vez mais. E no exterior, a British Society of Master Glass Makers, a Masterclass, eles nos consideram, nos reconhecem. São passinhos, não é? Agora, quando se pensa na Espanha e vitral, se pensa na Arcov, num grupo de pessoas que está lutando para melhorar o estado desse patrimônio, para estudá-lo, para melhorar a qualidade das restaurações, a formação das pessoas que restauram. Se você quiser mais detalhes e contatos concretos, depois a gente pode conversar fora da sala e eu posso te dar mais detalhes sobre alguma coisa que possa te interessar, porque são 8 anos de trabalho, muitos contatos. Bom dia, obrigada pela apresentação. Eu queria falar sobre a questão que você mencionou da proteção legal real dos vitrais. Né? Porque eu gostaria de saber se você encara que o patrimônio dos vitrais tem alguma necessidade específica que precisa ser contemplada na criação de uma lei própria dos vitrais, ou se é o caso de ampliar leis patrimoniais, se existem essas necessidades mais específicas que precisamos prestar atenção. A ver, o sea, la protección real de las vidrieras, ¿no? A proteção real dos vitrais, ou seja, tombar, alguma coisa assim? O que quer dizer com isso? Eu me perdi um pouquinho na última parte. A proteção real e se o patrimônio dos vitrais tem alguma necessidade mais específica que precisa estar contemplada numa lei. Vale, ya te entiendo por dónde va la pregunta un poquito, gracias. Claro, la situación actual... A situação atual é que, quando eu falo de proteção real, ou seja, os edifícios que são tombados têm diferentes níveis de proteção. O conteúdo do edifício, mobiliário, por exemplo, vitrais, etc., isso não está especificado. Assim, vitral X e pouco mais. Mas eu gostaria que todos os vitrais do edifício fossem realmente estudados e inventariados como tais. Isso seria a proteção real, porque os vitrais têm particularidades diferentes de algum retábulo de outro mobiliário do edifício. E, nesse sentido, as diferenças são muitas. Para começar, a distância da observação. Isso faz com que seja muito difícil estudá-las em boas condições. E isso sim, teríamos que poder nos aproximar mais dos vitrais para estudá-las. Eu não sei se era essa a preocupação da sua pergunta, mas eu sei que sim, que há peculiaridades e eu converso com arquitetos e vejo pessoas que muitas vezes não conhecem exatamente as peculiaridades do suporte. Foi super interessante. E a questão da associação como base, como eixo. E eu gostaria de lhe perguntar como era essa questão dos sócios ou dos parceiros. E esse detalhe tão interessante é que há
vários no mundo inteiro, e como são essas conexões internacionais com pessoas, por exemplo, da Argentina ou da Venezuela, que estão longe, não é? Como foi isso? Como vocês chegaram aí? Sim, desde o início também me surpreendeu um pouco o fato de que em outros países, sobretudo nas Américas, houvesse esse interesse, não tanto o interesse em se associar. Isso foi acontecendo pouco a pouco, mas o fato é que o que nós fazemos na Arcov pode ser perfeitamente extrapolado para o Brasil, para a Argentina, porque estamos todos remando para o mesmo lado, queremos a mesma coisa e temos que nos unir, esse é o caminho. E no México temos 3 associações, na Argentina também, na Venezuela, nos Estados Unidos, e essas pessoas que eu citei, não é, são todas mulheres e veem como é importante o que nós fazemos, o apoio à causa. E a pessoa que é sócia ou associado recebe em troca, bom, não é assim em troca, não devemos considerar assim, fora os descontos que você pode receber nos nossos eventos, ou prioridades, ou coisas assim. Basicamente, eu acho que o que essas pessoas desejam é criar a mesma coisa nos seus países. É assim que eu vejo, assim que eu interpreto. Essas 3 pessoas do México, por exemplo, eu acho que é muito viável, assim como na Argentina, é muito viável criar algo parecido. Todos se dedicam profissionalmente aos vitrais. Os amadores podem dizer, eu estou aqui um pouco para observar. Não, isso de fora da Espanha não temos. Todos os que são de outros países são porque apoiam profissionalmente a causa. Na Holanda, por exemplo, e eu sou muito grato, porque o fato de serem de outros países e se associarem, pagando a taxa plena, né? Não é assim, com desconto, é muito importante. Depois eu posso comentar esses sócios de fora, sócios ou parceiros. E eu gostaria de complementar o que você disse a respeito de patrimônio móvel e de leis, em particular para os vitrais. Por um lado, o vitral é um patrimônio móvel dentro de um patrimônio imóvel. Ele sofre um desastre quando o edifício desaparece, porque já é um desastre o fato de ele não ser protegido, particularmente dentro de um edifício. Mas se há um incêndio e o edifício desaparece, eles deixam de estar protegidos. E tem uma outra coisa dramática. Quando eles não estão em um edifício protegido, uma obra menor passa a estar protegida ou tombada em um edifício menos importante. Agora, eu diria, mais do que uma lei específica, o que nós precisamos nos países latino-americanos é de políticas públicas, porque essas políticas vão mais além dos governos, porque esse é um problema, mudam os governos, mudam as políticas. É muito verdade. E vocês têm problemas com edifícios que desaparecem, não é? Com os terremotos. Muito obrigado por sua apresentação. Vitrearon España. ¿En España tenemos? Corpus Vitrearon. Sí, perdón. Hay 2, de hecho, es uno de los pocos países. Sim, temos até 2. Temos o da Catalunha e o da Espanha. A minha pergunta é, essas instituições já não fazem o inventário dos vitrais da Espanha? Como que está dentro dessas instituições esse avanço? Nós sabemos que na França isso é muito mais, já foi completado os vitrais medievais. Uhum. Me causou surpresa aquela primeira imagem que você colocou, né? De que vitrais ainda medievais ou do século XVI, eles ainda carecem de cuidado, né? E nós que estamos aqui achamos que lá isso tudo está muito bem feito, né?
Mas a gente sabe que é um trabalho muito custoso e muito amplo. De que forma, assim, a Arcov, ela tem também, né, em suas metas fazer o inventário? Como que isso é feito junto com essas instituições, né? Vocês vão completar o que eles estão fazendo? O Corpus Vitaerum está mais paralisado? Vocês querem ativar? Eu queria entender como é que está. Vale, ¿no? Es una pregunta muy lógica y É uma pergunta muito lógica, eu vou tentar explicar. Quando eu disse que na Espanha temos muito patrimônio que inventariar ainda, mas também é verdade que o Corpus Vitrarum da Catalunha já fez muita coisa. Eles já terminaram há bastante tempo, há vários anos, todos os vitrais antigos, ou seja, até século XVI. E agora já começaram a inventariar do século XVII para cá. Então, realmente, parabéns, eles fizeram um trabalho espetacular. O problema é Corpus Espanha, que é tudo que não é a Catalunha. Eles só publicaram 2 livros. Comparado com o que você disse da França, da Alemanha, do Reino Unido, dos Países Baixos, bom, na Espanha só temos 2 publicações. A da Catedral de Sevilha, que é de 1969, eu acho, e da Catedral de Granada, de 71. Esse foi o que foi inventariado. E paramos em 71. Então, temos ainda tanto a fazer. Houve publicações diversas que, logicamente, não seguem o padrão do Corpus Vitriarum. E para nós, o ideal seria que o Corpus Vitriarum fizesse esse trabalho, terminasse. Mas como isso não acontece, e de 71 para cá são muitos anos, nós decidimos começar, de certa forma, não é? Para ver se a gente consegue que o Corpus Vitriarum Espanha, em algum momento, venha se somar a essa causa, que publique o livro sobre a Catedral de Salamanca, a de Ávila, de Astorga, todas as que restam. Mas a situação do primeiro vitral que eu mostrei continua assim, é Salamanca, patrimônio da humanidade. E é muito triste, porque há muitos vitrais assim. Primeira é da arquidiocese ou de alguma irmandade espanhola? Tem essas igrejas são só da igreja es la catedral. É a Catedral de Salamanca. Sim, na própria igreja. Tem na Espanha? Si existen Se existem irmandades que mantêm as igrejas. Católica, sí. mas a mantenedora da igreja é a irmandade, não é a arquidiocese. No, en España no funciona. Não, na Espanha não funciona dessa forma. Pelo que eu sei, o governo central é quem fica encarregado de fazer a manutenção dos vitrais das igrejas. Então, esse governo ou a igreja pode procurar subsídios, mas o governo de Madrid é quem realmente é responsável de restaurar o patrimônio, restaurar a igreja, a catedral. E no caso de Salamanca, muitos milhões foram investidos em restaurar retábulos, todo o mobiliário da igreja, mas os vitrais não foram até agora realmente restaurados. E isso é prova da pouca atenção que é dada a esse tipo de patrimônio. Por exemplo, aqui na Candelária, eu fiquei surpreso e feliz que vocês valorizam o que existe na igreja. A igreja precisa saber o que tem e valorizar também o que tem, até o ponto de buscar como restaurar esse patrimônio. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é diferente. As irmandades não têm esse conceito realmente de fazer a manutenção da igreja. Obrigado. Sobre a capacitação de pessoas, né? Você falou aí alguns cursos, né? Eu não sei se esses cursos são pagos. Los cursos que hemos impartido hasta ahora, Sim.
Son cursos Os cursos que foram dados até agora são de 30 horas, com diploma de 30 horas, mas realmente não é uma capacitação, não é uma formação de conservadores de vitrais. Não é uma acreditação realmente para fazer esse trabalho. É por isso que os estudos que queremos implementar na Espanha são de graduação para fazer essa formação, porque até então os vitralistas realmente ou conservacionistas vão ser intrusos. E os que fizemos com o IPCE eram de graça, os cursos, e o que vai acontecer em Sevilha é pago, mas não é muito caro. Se não me engano, são 130 euros. Não é muito por um curso assim. Você falou sobre segredos e colaborações, né? Eu acho que isso é aquela coisa que dificulta um pouco a união, né, dos vitralistas, e aqui não é diferente. Alguns são muito colaboradores, né, e agregadores, outros temem, de repente, uma aproximação, poder dividir clientelas, né, que é comum, é normal, né, esse sentimento, né, mas o que você vê antes e depois da Arcov, essa agregação potencializou o trabalho de quem sobrevive dos vitrais, né, ou causou, vamos dizer assim, uma... para alguns, talvez, dificultou, perderam clientes. Como que foi assim, o retorno depois desse encontro? Se a demanda, por exemplo, de novos vitrais ou de restaurações cresceu? Enfim, comentar sobre isso. Sí, no, gracias. É importante, porque eu realmente ficava muito surpreso no início pela falta de colaboração, essa inimizade, a falta de cooperação entre os diferentes ateliês e esses segredos. E eu pensava, não, esse não é o caminho. Então a Arcov realmente tentou compensar essa questão. E eu percebi realmente que o que conseguimos foi com que esse sócio ou esse parceiro, que é um vitralista, um vidreiro que tem a sua empresa, sinta que pertence a uma família, a uma comunidade onde todo mundo quer a mesma coisa. E não é essa questão de competir por um projeto. É claro que isso vai acontecer, mas eu sinto que saber que eles pertencem a uma entidade superior é algo que as pessoas valorizam, que podem chegar, se aproximar de nós, pedir ajuda, pedir conselho. E é curioso, você falou, e eu pensei que os que realmente, esses 105 pessoas que são nossos sócios, parceiros, são pequenas pessoas ou pequenas empresas, de 1, 2, 3 pessoas. Porém, os grandes ateliês, as grandes empresas, que são 2 mais ou menos, não quiseram fazer parte de Arcov. Então, realmente, quem tem trabalho sobrando não precisa realmente e não quer fazer parte desse projeto. Então, mantém essa linha de, não precisamos de vocês. Porém, os que ficavam mais isolados realmente tinham essa necessidade dessa união. É a realidade. Muito boa apresentação. Fernando, muito boa apresentação. Eu tenho uma pergunta sobre os inventários, ou esses catálogos que vocês querem fazer. São vitrais medievais. E também gostaria de saber se é possível acessar esse inventário. Sim, fica completamente aberto. Você entra no site da Arcov e aparece o inventário. Estamos começando com essa lista. Mas a intenção realmente não é entrar em vitrais medievais, renascentistas. Gostaríamos que fosse o Corpus quem fizesse esse trabalho. Começamos com vitrais dos séculos 20 e 19.
para ver se começamos a avançar nessa questão. E eu acho que o trabalho de vitrais mais antigos, o corpus é quem realmente deve ficar encarregado de fazer esse trabalho. Então, agradecemos as perguntas de todos, agradecemos muito a você, muitas graças, para dar continuidade à próxima palestra. Então, muito obrigado. Vamos